tema também me é bastante familiar. Então, quando o Dário me fez o convite para fazer essa fala em substituição ao Moisés, achei que talvez pudesse, claro que não à sua altura, mas tentar contribuir de alguma forma, né? Quero falar um pouco então sobre as dificuldades que enfrentamos durante todo o processo de um certame, seja um Enem, seja um concurso público de forma geral, né? Eu sou servidor da Justiça Federal da 4ª Região, atualmente cedido para o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Trabalho com o desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, vocês já devem ter ouvido falar. Lá sou técnico judiciário, com função de assistente de gabinete. Então, como técnico judiciário, continuo prestando concursos em níveis um pouco mais elevados, por isso tenho ainda, enfrento então algumas dificuldades, as quais gostaria de compartilhar, né? E refletir com vocês sobre elas. A minha fala, então, como não preparei muita coisa, vai ser bastante rápida, mas eu acho que vai dar para ilustrarmos um pouco esse contexto. O primeiro ponto que eu toco no quesito concurso público, e aí eu vou me ater realmente à deficiência visual, que é a área que conheço e que posso falar com propriedade, é com relação ao momento da inscrição, né? A professora Carla comentou sobre o formulário de inscrição, né? O formulário muitas vezes é inacessível, e em um outro momento, quando eu for falar da perspectiva, eu vou falar também sobre acessibilidade na web. Mas agora eu queria falar sobre um outro aspecto da inscrição, que é o seguinte: alguns órgãos e organizadoras de concursos públicos exigem a perícia médica da pessoa com deficiência no momento da inscrição, ou seja, o laudo médico não basta, né? Então, imaginem vocês que eu, morando em Curitiba, venho me submeter a um concurso público aqui na cidade de Fortaleza. Eu tenho que vir 2 vezes para Fortaleza, uma vez para fazer a perícia médica no momento da inscrição e outra vez para fazer a prova, né? E além disso, encaminhar um laudo médico para subsidiar o meu pedido de prova especial. Isso me dá um ônus que as demais pessoas não têm, né? Gera esse ônus, então, seja ele financeiro, por conta dos gastos com a viagem, seja um ônus também de tempo, que eu tenho que me deslocar para cá, e o desgaste todo que isso requer, né? Então, que a gente tenta derrubar, porque se há o envio do laudo médico, né, e se novamente, no momento da nomeação, eu vou me submeter a uma equipe multiprofissional, e essa equipe é composta de médicos que vão poder avaliar a minha deficiência, a existência dela ou não, por que eu devo me submeter a uma perícia médica no momento da inscrição, também para me gerar todo esse ônus? Isso acontece muito em concursos para magistratura, tá, gente? Magistratura é que faz isso. Então, é uma prática que o INEP deve pensar em não fazer, para justamente tentar garantir aí um pouco mais a nossa isonomia, né? Uma segunda questão que acho que dá para pontuar aqui também é a respeito do local de prova, né? O local de prova aí envolve vários aspectos. O primeiro deles é a questão da logística que planeja o local de prova. Eu fiz um concurso esse ano na cidade de Curitiba, um concurso para o próprio TRT mesmo lá, e olha só o que aconteceu. Alguns colegas lá que trabalham na minha unidade também fizeram esse concurso, são técnicos também, querem virar analista. Aí, gente,
Uma menina que trabalha comigo, ela fez a prova num local que fica a 3 quadras da minha casa, e eu fiz a prova do outro lado da cidade, tá? Então não foi cruzado dados de endereço, de nada, e o concurso era bem de manhã, eu tinha que estar às 7 horas da manhã no local de prova, e não havia táxi na cidade, porque a gente sabe que quando tem concurso público, Enem, esse tipo de coisa, os táxis ficam muito congestionados, enfim. Isso me gerou então toda uma dificuldade de deslocamento, porque nem ônibus havia às 6 da manhã de um domingo para eu me dirigir até o local da prova, sendo que a 3 quadras da minha casa havia um local de prova, né? Então eu refleti muito sobre isso também, no sentido de que, sim, há um trabalho a mais aí para a organizadora, para usar esses dados, etc. Mas eu acho que quando se trata de uma pessoa com deficiência, talvez isso pudesse ser levado em conta, né? A longevidade do local de prova com o local da residência. Tem que se considerar também, claro, a questão da acessibilidade do local, né? O local deve ter um mínimo de acessibilidade, rampas, etc. Mas penso que essa questão da distância pode gerar muito mais ônus aí no deslocamento. Uma terceira questão ainda sobre o local de prova é o seguinte, uma outra experiência que vivi, e essa foi no Rio de Janeiro, foi a seguinte: tem uma organizadora que não permite que a gente utilize fone de ouvido para fazer concurso público, porque a gente já pede computador, né? O INEP já está trabalhando com essa ideia, né, de se implantar no Enem e em outras modalidades também, mas tem algumas organizadoras que já oferecem a tecnologia digital para concursos públicos. Eu vou ter a oportunidade de me aprofundar nisso mais tarde também, tá? E uma dessas organizadoras, ela não permite que as pessoas com deficiência visual utilizem fone de ouvido. Então, a gente até pede no requerimento lá que use fone de ouvido. Às vezes deferem, às vezes não deferem, eu não sei, acho que depende do humor de quem está lá deferindo ou não, porque não há uma normatização sobre isso. E aí, o que aconteceu comigo? Eu fiz uma prova no Rio de Janeiro, onde a escola que alocava, então, os candidatos, colocou a mim e uma outra pessoa com deficiência visual numa sala ao lado, bem ao lado. Só que essas salas eram divididas com drywall, uma parede bem fininha. Então eu podia ouvir todo o conteúdo que era lido pelo leitor de telas do colega, e ele podia ouvir também todo o conteúdo que era lido pelo meu leitor de telas. Além do fato da gente poder colar um do outro, isso era algo que descaracterizava toda a estrutura da prova, atrapalhava, não permitia que a gente se concentrasse, né? Eu fiz um pedido informal para que eu pudesse ser deslocado para um outro lugar onde eu tivesse silêncio para fazer essa prova, já que ali não havia como. O pedido inicialmente foi negado, com base no argumento de que a escola não provia de local suficiente. Então eu disse que se eu não tivesse essa possibilidade, eu ia entrar um mandado de segurança e anular o concurso inteiro, porque afinal de contas eu não estava tendo as condições mínimas para fazer a prova. Aí com essa minha argumentação, então eles conseguiram uma outra sala bem longe do colega cego que estava lá, também sem poder usar o fone de ouvido. Eu nem sei se ele pediu, mas eu pedi e não pude usar. Então, quando eu faço uso do computador, eu tenho o hábito de usar fone de ouvido. Eu me concentro melhor, eu gosto de me desligar do ambiente externo quando eu estou no computador, a não ser em situações assim, numa sala de aula, onde eu tenho que ouvir o professor e o computador ao mesmo tempo. Aí eu uso um fone de ouvido no ouvido e o outro ouvido fica livre para ouvir o ambiente. Eu estou compartilhando isso com vocês para especificar que cada pessoa cega, assim como cada pessoa, tem um hábito distinto, tem uma forma que se sente mais à vontade para desenvolver um raciocínio, né? E no meu caso é esse, eu gosto de usar fone de ouvido e
quando possível, me desligar então do ambiente externo. Então, sempre que eu vou me submeter a uma prova do grau de importância de um concurso público, eu peço então um fone de ouvido, quando levo o meu próprio fone, ou se a organizadora empresta um fone dela mesma, que me permite me concentrar exclusivamente ali na prova. Porque na verdade a audição acaba sendo muito comprometida. Eu estou aqui no momento fazendo uma prova, cai um copo e se quebra. Isso vai me desconcentrar. Ainda que eu não veja o copo se quebrando, mas só o fato de ouvir esse barulho, eu vou tentar contar quantos caquinhos de vidro caiu no chão. É sério isso, parece brincadeira, mas isso desconcentra, porque a audição ela é muito detalhista, né? Externos, eu vou ter um desempenho muito melhor, tá? Assim como uma pessoa a audição não é assim, né? A nossa audição ela não é direcional, ela ouve o que vem. Então, por conta disso, essa questão é bastante importante, né? Um terceiro ponto que eu colocaria também, tem uma forma, uma maneira pela qual se sente mais à vontade, habituado à leitura escrita. Então, todo mundo lê e escreve da mesma forma, papel e caneta, tudo bem. Mas, no caso de uma pessoa com deficiência dos ossos, não é possível. E aí, como isso não é possível, várias formas de leitura escrita se originaram. O Braille, como a mais antiga delas, e é entendida como a forma oficial, porque permite que nós tenhamos contato com a letra, né? Agora, temos sim a forma de leitura escrita digital e temos o ledor, né? E aí vai depender de cada pessoa, né? Como eu falava no final agora da mesa da manhã, o desembargador Ricardo, ele é um desembargador, uma pessoa com inteligência muitíssimo acima da média. Ele decora todos os artigos de lei, não é uma lei ou outra, não. A principal legislação brasileira, Código Civil, CLT, Código de Processo Civil, ele tem tudo decorado, os artigos. Então é uma pessoa realmente extremamente capacitada, tanto que é o único juiz cego do Brasil até o presente momento. E aí, eu falo até o presente momento porque é uma fala dele essa, né? Ele quer outros juízes cegos e outros magistrados com deficiência também que vivam essa causa. Mas o fato é o seguinte, ele prefere o ledor. A forma com a qual ele se habituou a ler e escrever foi por meio do auxílio de uma pessoa. Então ele não usa Braille e ele usa muito pouco a tecnologia digital. As sentenças dele, os processos são lidos por um assistente e as sentenças são ditadas. E não há nada de errado nisso, é a maneira com a qual ele optou por trabalhar. E ele trabalha muito bem assim, e rende muito bem. Por várias vezes seguidas, ele já está há quase 4 anos lá no TRT como magistrado, e por diversos meses seguidos, o gabinete dele foi o gabinete que mais baixou processos. E baixar processos significa emitir voto, né? Como é o caso de um desembargador, em segundo grau é um voto, é uma sentença um pouco mais elaborada e com qualidade. Não pensem vocês que são decisões sem qualidade, muito pelo contrário, né? A seleção de servidores que atuam no gabinete dele é rigorosíssima e até porque ele considera também fatores humanos, servidores que têm uma boa dicção, que vão ler com uma qualidade melhor e tudo mais, além do conhecimento que precisam ter jurídico para elaborarem, para auxiliá-lo, né, nessa elaboração das decisões. Todas as decisões passam por ele analisa, ele decide, ele redige o voto e passa. Então, o apoio humano é a maneira com a qual ele escolheu. E no meu caso, no caso de muitos outros cegos, é a técnica digital, né?
eu leio e escrevo com muita agilidade, com muita concentração e com muita segurança por meio do computador. Tá? E assim como sei que há muitos cegos que leem e escrevem com agilidade e com segurança por meio do braille, e tudo isso deve ser respeitado, né? Então, pensar no computador como leitura e como ferramenta de leitura e escrita válida e oficial para a pessoa cega, também é muito importante, no sentido de que essa é a nossa realidade, né? No direito, desde o início do curso, a gente aprende que não é o direito, não é a realidade que tem que se moldar ao direito, mas é o direito que tem que se moldar à realidade, ou seja, são as leis quem deve acompanhar aí, né, os costumes, a evolução de uma sociedade. E um fato notório é que muitas pessoas estão estudando exclusivamente por meios digitais hoje. É uma tendência que agiliza processos, que permite troca de livros. Eu, quando comecei o curso de Direito, em 2003 ainda, já havia muitos livros digitalizados. Felizmente, eu pude trocar livros com muitos colegas, porque senão, se eu tivesse que digitar 2, 3 livros por disciplina, cursando 8 disciplinas por semestre, quem é que dá conta disso, gente? Sendo que o curso de Direito, vocês sabem que todo ano tem que atualizar, né? Porque as obras, elas são atualizadas com muita frequência por conta da atualização legislativa e de pensamentos doutrinários que surgem e tudo mais. Então, como é que a gente faz? Não tem como, né? Então, o meio digital, ele vem realmente para ficar e para resolver muitos dos problemas e das dificuldades das pessoas cegas. Eu conheço uma pessoa, eu sempre cito ela em palestras onde eu falo de braille, de tal, que é o seguinte: é uma menina que o pai dela também é cego, ele inclusive é pedagogo e tudo mais, e ela é cega. Ela se chama Jéssica Alves e ela tem uma patologia que eu não me recordo agora a nomenclatura, mas ela não tem a sensibilidade na ponta dos dedos, então ela não pode ler braille, né? Ela foi alfabetizada unicamente por meio do computador. Ela hoje é adolescente e lê e escreve como todos os cegos, né? E nas redes sociais. Não vou dizer para vocês que a ortografia dela é perfeita, mas digo que é melhor do que a ortografia de muita gente, porque ao passo que com o braille nós temos contato direto com a letra, no computador a gente pode soletrar as palavras, a gente pode sim ter acesso à forma correta de escrever corretamente as palavras. Inclusive, os leitores de tela têm recursos, os quais, quando ativados, você digita uma palavra com erro ortográfico, ele emite um sinal sonoro para te dizer que tem um erro ali, que aquela palavra ele não conhece, que ou é uma palavra desconhecida, ou é uma palavra que está errada ortograficamente. Aí você volta, soleta e vê onde é que está o erro. Então, a tecnologia, ela tem sim um papel fundamental. Uma última coisa sobre isso ainda, existe na informática uma linguagem que não é exatamente uma linguagem de programação, é uma linguagem de construção textual chamada LaTeX. Essa linguagem, ela já é bastante antiga, ela precede inclusive a formatação de textos Word, tá? E na Alemanha existe um grupo de estudos que está desenvolvendo formas de utilizar essa linguagem LaTeX para o uso do ensino da matemática para pessoas cegas, tá? Eu não sei se o braille seria totalmente dispensável nesse caso, acho que não, mas até porque tem as questões geométricas e gráficas, mas boa parte da matemática que não dava para fazer no computador já é possível por meio da tecnologia LaTeX. E tem um rapaz cego chamado Lucas Radaelli, que teve a oportunidade de fazer o intercâmbio na Alemanha. Ele estudou um ano lá e ele se formou agora em ciência da computação.
que está trazendo para o Brasil, então, esse estudo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente não pode se prender a nada, porque as possibilidades são muitas, né? O Braille, eu comungo com esse pensamento de que o Braille complementa a tecnologia e a tecnologia complementa o Braille, né? Mas eu penso também o seguinte: daqui a 100 anos a gente pode não estar usando mais nem Braille nem tecnologia, a gente pode fazer uma prova do Enem por meio da telepatia. A gente não sabe o que o futuro nos reserva. Então, pode ser que eu esteja viajando aqui, mas veja o quanto a tecnologia evoluiu no século 20 e 21. Né? A gente já está no quê? 13 anos aí do século 21. Como é que a gente ia imaginar que há 30 anos atrás, ou há 20 anos atrás, que teríamos uma internet que possibilitasse tirar uma foto e enviar para milhares de pessoas em segundos, né? Então eu não sei como vai estar o contexto do acesso das pessoas cegas daqui a 20, 30, 40 anos. Por isso eu tento manter uma abertura bastante grande em relação a isso, e tudo aquilo que vier para contribuir e para me trazer mais acessibilidade, eu vou experimentar e eu vou usar. Se for melhor do que o leitor de telas, maravilha, perfeito. Se for melhor que o Braille, perfeito. Tá? Então, essa é a mentalidade que nós devemos ter. Se não for melhor, eu vou continuar usando aquilo que é melhor para mim. Né? E aí, cada indivíduo deve ter o seu direito respeitado. Enquanto tiver uma única pessoa optando pelo sistema digital, por exemplo, para leitura e escrita, esse sistema deve ser disponibilizado, da mesma forma com o Braille. Tá? Isso garantindo a questão da isonomia. Bom, outro aspecto ainda em relação ao concurso público em relação à ordem de classificação. Né? Há uma discussão bastante grande no sentido de que alguns órgãos praticam aí depois eu até gostaria que a doutora, se puder abordar um pouco esse aspecto, que alguns órgãos nomeiam o segundo colocado com deficiência, depois o 19º, o 39º, etc. Outros, é o quinto, depois o 25º, outros fazem o 10º, 30º e etc. Existem já jurisprudências sobre isso, mas a lei ainda não determina exatamente como deve ser. No projeto de estatuto da pessoa com deficiência, existe já uma perspectiva sobre isso, mas é só um projeto. E aí é importante que todos nós possamos acompanhar esse projeto, tá? Porque tem muitos aspectos da educação que envolvem a pessoa com deficiência ali também. Então, Dário, era mais ou menos isso que eu tinha para passar. Eu até peço desculpas por realmente não ter tido tempo de elaborar nada mais bem aprofundado, né? Hoje nós sabemos que o Moisés não viria, mas as dificuldades, elas são pontuais e são mais ou menos nesse sentido. Agradeço, então.